Muito bom dia! Está começando agora o Tudo Mais diretamente da IPP TV, a sua grande TV missionária. Estou muito feliz de estar aqui e feliz também que vocês estão aí do outro lado da telinha acompanhando, comentando essa interação, gente. Eu amo demais e eu oro ao Senhor para que um dia eu conheça todos vocês, principalmente as minhas amigas, que sempre estão ali comentando. Não vou falar nomes, né, André? Porque para não gerar uma briga aí. Que a gente não quer briga, a gente quer união. Bom, pessoal. Glória. Eita, Glória. Bom, pessoal, eu quero pedir duas coisas aqui para vocês. A primeira, encaminha essa live para quem você conhece, que ainda não conhece a Jesus. Pode ser alguém, algum vizinho, alguém do seu trabalho, algum parente. Isso é muito importante. Já tá no comecinho, então, ó, tá fresquinho para a pessoa assistir desde o início, porque daqui a pouquinho a gente tem o devocional. E a segunda coisa é o que? Se inscreva no nosso canal, minha gente. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações da sua TV missionária antes de ir para o devocional. Olha só, dá uma espiadinha no que nós temos hoje. Corre aqui comigo. Olha só isso, gente. Olha só isso. Sinal de que teremos música no Tudo Mais. Fica com a gente porque a nossa programação tá imperdível. E olha só, vamos agora para o devocional, um momento que a gente para ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. E hoje o devocional será com o reverendo Tiago Cardoso. Olá, pessoal do Tudo Mais, eu sou o pastor Tiago e hoje eu quero compartilhar com você sobre como a Bíblia nos ensina a lidar com os sofrimentos que enfrentamos no nosso dia a dia. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui nós temos duas verdades principais que Paulo expressa. Primeiro, que os sofrimentos fazem parte da vida de todos nós. Independente da sua religião, independente da sua fé, eu creio que nós estamos falando com discípulos de Cristo que nos assistem e também pessoas que talvez ainda não sejam seguidores de Jesus Cristo. Mas o sofrimento ele acomete a todos e com os cristãos isso não é diferente. Paulo é alguém que com propriedade sabia o que é sofrer. Foi perseguido, apedrejado, preso, passou por naufrágio, foi abandonado. E ele, mesmo diante de todo o sofrimento que passou, ele escreve esse versículo dizendo: tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Perceba que Paulo, ele reconhece que os sofrimentos fazem parte da vida, mas ele faz uma comparação dos sofrimentos com a glória a ser revelada na vida daqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Paulo está dizendo que há uma esperança para nós e que devemos olhar para essa esperança em meio aos sofrimentos. E qual é essa esperança? É a esperança do céu, do novo céu, da nova terra. É a esperança da volta de Cristo. É a esperança de quando nós estaremos por toda a eternidade com Jesus Cristo no céu. E lá não haverá mais sofrimento. Não haverá mais lágrimas, luto, dores. Não haverá pecado. E nós estaremos na presença do Senhor. Por isso, eu quero compartilhar com você que diante dos sofrimentos que você está passando ou venha passar, lembre-se deste texto. Ao passar por um sofrimento, olhe para Jesus e lembre que em Jesus
a esperança de uma nova vida, no novo céu, na nova terra, restaurado, sem a influência do pecado nas nossas vidas. Por isso, diante das lutas e dos sofrimentos que você esteja passando, lembre-se que nada se compara com a glória que nos aguarde. Olhe para o céu, olhe para Cristo, tenha essa esperança no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, já começa o programa assim mesmo? Cadê, André? Eita, glória! Meu Deus do céu, gente, eu fiz umas anotações aqui. Essa comparação, ela nos dá, de fato, esperança na vida eterna. E tem uma curiosidade sobre esse versículo. Meu Deus do céu, eu estava na época do colégio, passando por várias, crises internas, e eu compartilhei esse versículo com uma amiga minha, que a gente, sempre que eu a vejo, eu falo desse versículo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Oh, meu Deus do céu, que nós possamos nos apegar a essa esperança. Bom, minha gente, muito obrigada, pastor. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo devocional. Quem aí tá animado para a nossa programação de hoje? Já dei ali um spoiler no começo, mas fica ligadinho porque hoje nós teremos o nosso quadro Dias Índios, saiba mais, propósito cristão e, claro, um super bate-papo com... Será que eu falo? Eu falo. Nós vamos hoje conversar com a cantora maravilhosa Bruna Olli. É um prazer tê-la aqui com a gente nos estúdios da IPP TV. Fica com a gente porque a nossa programação tá pra lá de especial e o Tudo Mais começa agora. Pastor Fábio Ribas, ele tem com certeza mais uma história pra gente no nosso quadro Dias Índios. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Fábio Ribas e eu quero convidar você que está assistindo a IPP TV ao programa Tudo Mais para mais um Dias Índios. Eu terminei a nossa última história falando de um funeral, o funeral de uma criancinha, e como que nós aprendemos sobre a cultura, exatamente para, no trabalho de discipulado amanhã, aprendermos a como confrontar corretamente elementos espirituais, elementos de crença, elementos de cosmovisão naquela cultura, para que isso não se misture dentro do cristianismo. O missionário precisa tomar muito cuidado. Ele precisa fazer o dever de casa dele de, primeiro, estudar a língua, estudar a cultura, se aprofundar, para que ele realmente possa fazer um trabalho de discipulado com qualidade. Porque, no final de tudo, o que nós queremos? Que nasça uma igreja forte, com liderança forte. E para isso, o primeiro passo é o missionário aprender sobre a cultura. E veja só o que está acontecendo. Na casa do lado estava acontecendo um velório. E uma das características que eu falei para vocês é que essa criancinha, ela foi enterrada com vários elementos de guerra. Ela estava pintada como um guerreiro, ela foi enterrada com arco e flecha, ela estava numa rede confeccionada pela primeira vez, que nunca fora usada, ela foi enterrada com uma borduna. Isso vai revelando muito para nós. Por que a criança será enterrada com tudo isso? E aí eu descobri qual é a crença nessa cultura, do que eles acreditam que acontece com o indígena depois que ele abre os olhos do lado de lá. Ele morre e abre os olhos. A primeira coisa que ele vê do lado de lá é uma escada. E ele vai subir nessa escada porque essa escada vai chegar até o céu. Chegando no céu, coisas vão acontecer. Tem uma ideia de céu para eles. Mas o que acontece durante a subida dessa escada? Tem 3 desafios. O primeiro desafio
São folhas pontudas de jatobá que, como o indígena está descalço, ele vai pisando em cima daquelas folhas pontudas e essas folhas vão rasgando o pé dele. Se ele tropeçar e cair, aí ele nem chega no céu, nem volta para a terra, fica perdido no meio do nada. Segundo desafio, uma ponte de sebo bem cebada, fininha, estreita, e ele vai ter que se equilibrar em cima dela. Se ele tropeçar e cair, mesma coisa. Não volta para a terra, não chega no céu, vai ficar o espírito dele perdido no meio do nada. Terceiro desafio, um grande sapo, uma boca enorme, e ele vai tentar abocanhar o indígena. Para isso eles são enterrados com a borduna, que é aquela trave de madeira que eu contei para vocês. Nessa hora eles precisam bater nesse sapo, porque se o sapo abocanhar, aí, mesma coisa, o espírito dele vai ficar perdido, nem vai chegar no céu, nem volta para a terra, fica perdido na escuridão, no meio do nada. Passou pelos 3 desafios? Se você foi um indígena que morreu magrinho, fraquinho, doente, você vai chegar na porta do céu. E aí vai ter uma mulher com um seio só. E ela vai dar de mamar para você. E aí você vai mamar nessa mulher e vai ficar, forte. Por quê? Porque lá no céu ainda tem 2 desafios. Você achou que fosse fácil chegar no céu? Não, tá vendo? Olha só como que é a cultura. E aí, lá no céu, vai ter um ataque de pássaros. E eu entendi por que então é enterrado com arco e flecha. Porque o indígena vai ter que se defender. Porque se esses pássaros bicarem ele, aí sim, quando ele perde o desafio no céu, o espírito dele volta para a terra. E ele vai renascer na forma de algum animal que ele tenha matado em vida. Se matou peixe, volta peixe. Se matou macaco, volta macaco. Se matou onça, volta onça e assim por diante. Mas o último desafio no céu é uma panela de barro pegando fogo enorme e ela vem rolando na direção do indígena. Se essa panela de barro bater nele, aí sim, perdeu o desafio no céu, volta para a terra e renasce na forma de algum animal que ele tenha matado em vida. Queridos, olha que coisa impressionante. Olha quanto que a gente aprende. E essa história, para mim, quando eu a conheci, ela foi importantíssima para apresentar o Evangelho para eles. Mas isso fica para um outro vídeo. Veja só como é que são as histórias que a cultura conta para nós. Veja como que eles enxergam o mundo muito diferente de nós. E o missionário precisa estar preparado para aprender. Só então poderá ensinar o Evangelho de uma maneira que o Evangelho não se misture com essas crendices e possa também confrontá-las. Que Deus o abençoe a sua casa e a sua família, queridos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Muito obrigada, pastor. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo quadro Dias Índios com muitas histórias. É até difícil acompanhar o raciocínio. Eu tava falando aqui, meu Deus do céu. É cada assunto, é cada história, mas muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Bom, pessoal, agora eu tenho aqui nas minhas mãos, não vou mostrar, ó. A dica de leitura do dia você confere agora com a editora Ezion. Você já parou para pensar como a fé transforma cada detalhe da nossa caminhada cristã? No livro Sem Fé é Impossível Agradar a Deus, o reverendo Arival Dias Casemiro nos conduz a uma reflexão profunda e prática sobre o papel essencial da fé na vida diária. Com linguagem marcante e acessível, o livro mostra como confiar em Deus muda nossa forma de enfrentar desafios, tomar decisões e viver com um propósito. O autor revela, à luz da Bíblia, que a fé não é uma emoção passageira, é uma convicção firme, atitude, obediência e descanso na soberania do Senhor.
Venha até a Livraria Ezion da Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editorezion.com.br e adquira já Sem Fé é Impossível Agradar a Deus. Ezion, a sua editora missionária. É isso aí, olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Gente, é um livreto. Você lê isso aqui em um dia e ainda tem atividades, mas vamos lá. Primeiramente, quando você comprar um livro, você tirou o plástico, você abre o livro e cheira. Meu Deus, é muito bom o cheirinho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lições de Hebreus 11 para tempos de incerteza. Olha só, gente, aqui dentro, ó, tem várias... Tem algumas questões sobre aquilo que você acabou de ler, então isso é muito bom para a gente memorizar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e você será direcionado para o site. No site tem infinitas opções para você escolher. E olha só, uma excelente dica de presente também para você dar aí para alguém que está começando na fé. No site você também encontra opções para homens, mulheres, crianças, muitos e muitos livros, bíblias de diversos formatos. E olha só, gente, compre, presenteie e faça você também parte desta grande missão. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente está de volta com muito, muito mais. A energia do sol é um presente para todos e a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil, você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Se você está construindo, reformando ou quer mudar o visual da sua casa ou da sua empresa, precisa conhecer a Quali Vinil. São 25 anos de história com foco no melhor atendimento aos clientes. A Quali Vinil tem uma linha completa de tintas e complementos para o segmento imobiliário, tudo com certificação e alta performance de rendimento. Conheça todas as nossas opções de produtos e cores pelo site qualivinil.com.br. Entre em contato pelo WhatsApp 11 96414 0179 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Quali Vinil, qualidade até no nome. Há 28 anos, a Cálice dos Peregrinos serve a Igreja de Cristo. Com tradição à inovação, criamos soluções para a ceia do Senhor com qualidade e propósito. A linha Premium oferece elegância com a sua tampa flip-top. A linha Smart é prática, acessível e inclui opções como pão de forma, pão ázimo e sem glúten. E ainda oferecemos cálices com tampas rosqueáveis. Embalagens vazias para a igreja montar seu próprio kit com segurança e higiene. Fale conosco pelo WhatsApp 11 50 77 17 44 ou siga nossa página no Instagram. Cálice dos Peregrinos, excelência e honra até que ele venha.
Tudo o que você sempre procurou está aqui. Mais uma dose de dopamina. Um sentimento de ser digitalmente amado. O poder de carregar um número que te faça parecer maior do que quem está ao seu lado. Uma distração inofensiva que não exige esforço. Uma existência confortavelmente descorporificada. Música, barulho, ruído, qualquer coisa. Porque você não suporta o silêncio. Eu encontrei em mim um sentimento que nada nesse mundo pode satisfazer. Cérebros derretidos. Desumanização. Fome de sentido. Nada nesse mundo pode matar a minha fome. A promessa do prazer imediato desaparece imediatamente após o sentir. Os estímulos não preenchem o vazio. Eles apenas silenciam o incômodo do vazio. E se eu encontro esse sentimento em mim? O vazio do tédio, que prova que não há nada em todo o universo capaz de satisfazer a nossa alma. Mas vazio não parece descrever as nossas telas. Cheios de estímulos, de micro-recompensas, de picos de euforia. Cheios, mas não satisfeitos. Não plenos, não inteiros, não humanos. Isso só pode significar que eu não fui feito para esse lugar. Nem tudo que te enche te completa. Eu fui feito para outro mundo. Estamos saturados. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPP TV, a sua grande TV missionária. Ô André, vou contar uma coisa para você e para vocês que estão assistindo. Sempre que eu vou voltar do comercial, eu tenho que falar na minha mente aqui, ó, o que eu vou dizer para eu não falar besteira. Porque às vezes eu me embanano. Os divertidamente tudo correndo. Ah, imagina, gente. Não dá, não. Eu tenho que pensar muito bem antes. Meu Deus do céu, vocês não imaginam o que se passa aqui não nessa cabeça, gente. Mas vamos lá. No nosso quadro Propósito Cristão, o Argemiro preparou algo especial pra gente. Confere aí. A alegria de quem recebe o perdão. Graça e paz, pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês uma pequena meditação sobre a alegria de quem recebe o perdão de Cristo. Eu quero compartilhar o texto que está em Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Bem-aventurado cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e perdoastes a iniquidade do meu pecado. Aqui nós vemos Davi sofrendo pelo seu pecado. Ele começa o texto dizendo que é feliz após obter o perdão de Cristo. Mas antes disso, ele fala do sofrimento, da angústia, do peso que ele tinha por não confessar o pecado dele a Cristo. E quantas vezes em nossos dias nós não temos o mesmo medo, o mesmo sofrimento, os mesmos anseios de esconder esse pecado de Cristo, de não nos acharmos dignos de perdão, ou acharmos que ninguém viu e acabamos vivendo com aquele pecado, com aquela culpa, e não podemos experimentar a verdadeira alegria de receber o perdão de Cristo. Para recebermos o perdão, é necessário nos arrependermos, é necessário confessar o nosso pecado a Cristo. Sei que é difícil. Pode ter nesse momento algum pecado que está assolando a sua vida, que está perturbando a sua alma e que está fazendo você sofrer. Mas o recado de Cristo para você hoje é: confesse o seu pecado, receba o perdão, receba a alegria
de ser perdoado por Cristo. Em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Você quer ser perdoado? Você quer ter a alegria de receber o perdão de Cristo? Confesse. Abre seu coração. Demonstre arrependimento. Demonstre que você ama Cristo e que você quer o perdão dele. Demonstre que você se arrependeu. Receba a verdadeira alegria de ser perdoado por Deus. Pare de ficar se culpando. Pare de ficar carregando um peso, um fardo que não é seu. Hoje é dia de recebermos o perdão. Confesse o seu pecado a Cristo. Receba a alegria do perdão e descanse em Deus. Que Deus nos abençoe. Maravilha, que palavra, muito obrigada, Argemiro. Quero aqui deixar para você que nos assiste as redes sociais do Argemiro, @propósito cristão. Ele é muito inteligente, sempre trazendo as melhores reflexões da palavra do Senhor, e é isso que a gente precisa. Coisas verdadeiras, reflexões assim que tem realmente base real na palavra do Senhor. Um beijo, querido, Deus abençoe a sua vida. Bom, gente, vamos agora para o nosso quadro Saiba Mais. Vamos ver o que hoje eu dei uma esquecida, porque tem a maravilhosa Nutri Mariana Sanaiotti e a psicóloga Esther Menezes. Vamos ver quem vai falar pra gente hoje. Olha só, André, você não tá me ajudando hoje, o que é isso? Nossa! Psicóloga Esther Menezes, ela vai falar sobre, olha só, muito legal, relacionamento não acaba por falta de amor, mas por falta de comunicação emocional. Confere aí. Olá, ouvinte do programa Tudo Mais, é um prazer estar aqui novamente com você. Eu sou a psicóloga Esther e hoje eu quero falar sobre relacionamentos. Muitos relacionamentos não acabam por falta de amor, mas por falta de comunicação emocional. Pode ter certeza que muitos relacionamentos, brigas, discussões têm ali estado envolvido com uma falta de comunicação. Eu sempre digo que a comunicação ela é extremamente importante para a nossa vida. Desde que nós somos bebezinhos, a nossa primeira comunicação é o chorar, é o se incomodar, depois a gente vai aprendendo algumas palavras, vai entendendo a importância de se comunicar para ter aquilo que nós queremos, para que a mãe e o pai nos acudam nos momentos de situações difíceis, de desconforto. A criança vai se desenvolvendo e vai entendendo a importância da comunicação para que ela possa aprender. Só que quando nós ficamos adultos, por que é tão difícil muitas vezes a gente se comunicar? E nós percebemos que os adultos hoje em dia têm tido muita dificuldade de uma comunicação assertiva. Agora, falando de relacionamentos, que é o tema aqui desse vídeo de hoje, os relacionamentos têm se tornado um momento difícil ali para o casal, muitas vezes por conta dessa dificuldade de comunicação. Uma parte diz aquilo que ela gostaria, as coisas que incomodam, aquilo que de certa forma vai fazer funcionar melhor para outra pessoa, mas nem sempre o outro lado tem a mesma atitude de se comunicar, de dizer o que está incomodando, o que ela prefere. E se a gente não tem comunicação, não tem possibilidade de resolver algum problema, algum conflito que esteja acontecendo. Então, se você tem um relacionamento, seja um casamento, ou até mesmo um namoro, um noivado, está se aproximando desse relacionamento um pouco mais sério, eu queria que você pensasse neste momento. Será que o meu relacionamento, o relacionamento que eu estou vivendo, ele está bem comunicativo, a comunicação está assertiva, eu consigo falar sobre aquilo que eu estou sentindo, o que eu preciso, eu consigo escutar o que meu companheiro, a minha companheira diz ou o que ela precisa, porque muitas vezes não é só a gente falar, a gente também precisa saber escutar, saber observar o que o outro precisa, mesmo que isso não esteja alinhado com aquilo que nós estamos precisando. É importante que uma comunicação assertiva não seja só falar, mas também seja escutar e ali criar uma resolução para que o conflito seja resolvido.
E principalmente emocionalmente. Se a gente não fala sobre como nós estamos nos sentindo diante daquela relação, daquele relacionamento, daquela pessoa, nós vamos ficando tristes, ou ansiosos, ou preocupados, ou irritados, ou deprimidos. E isso vai afetando a sua saúde mental e, consequentemente, a sua saúde física. Consequentemente também o ambiente, principalmente quando já se tem filhos envolvidos nessa situação. Então minha reflexão para você hoje é poder pensar, será que eu preciso melhorar a minha comunicação, seja falando ou seja escutando? Será que talvez eu não tenho que falar para o meu companheiro, para o meu parceiro, minha parceira, minha companheira, de que eu espero que talvez ela fale mais ou me escute mais e que a nossa comunicação talvez seja um ponto importante para ser trabalhado aí? E eu quero também te sugerir que, se por um acaso a situação aí do seu relacionamento já esteja se agravando, vocês já falaram talvez um possível divórcio, uma possível separação, que não é, claro, né, o ideal, mas também existe uma possibilidade de você poder ter um aconselhamento ali para o seu relacionamento. Vocês não precisam ficar sozinhos, vivendo todo esse conflito sozinhos. Você pode ter um aconselhamento na igreja, dos seus líderes religiosos, espirituais, mas também existem profissionais qualificados para poder auxiliar o casal nesse aconselhamento, como uma psicoterapia de casal, um aconselhamento de casal. Existem profissionais qualificados para isso. Mas o importante é que vocês dois, ambos, busquem uma ajuda para melhorar, para que esse relacionamento não acabe por falta de amor no fim das contas. Essa é a minha reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse tema. Até a próxima. Querida Psy, muito obrigada. Quero deixar as redes dela. Oh, meu pai do céu. Tinha que ter alguma coisa, algum trava-língua, né? Ai, boa! Vamos fazer um trava-língua pra mim? Ai, essa vergonha, estou prontíssima para passar. @psicóloga_Esther, e tem a clínica também, @clínica mental vive. Entra em contato, talvez você esteja... Palavra de honra, que a palavra veio em inglês na minha cabeça. E agora, André? Meu Deus do céu. Talvez você esteja enfrentando algumas situações e você precise de uma ajuda psicológica. Fica aí a dica, querida Esther. Bom, pessoal, nós vamos agora para um rápido intervalo e nós vamos fechar aqui esse programa hoje com chave de ouro. Muita música, um bate-papo super gostoso. Fica com a gente, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPP-TV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local, acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx. Mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. A Mais Um Capelania Empresarial é uma associação civil sem fins lucrativos que começou suas atividades em 2010 de forma promissora. Pioneira no trabalho de capelania dentro de empresas de diferentes segmentos, está presente hoje em 15 cidades e 8 estados brasileiros. Com um time de capelães preparados para atuar junto às empresas, a Mais Um Capelania Empresarial serve a Deus no relacionamento, cuidado, sabedoria, confidencialidade, integridade e perspectiva de eternidade com os funcionários. Atuamos no acompanhamento pessoal,
profissional e emocional dos funcionários através do aconselhamento, firmado em princípios bíblicos do Reino de Deus. Acesse www.capelaniaempresarial.com.br e saiba mais. Há mais de 40 anos no mercado, a Transuinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transuinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transuinter, movendo o presente, conectando o futuro. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Você vai embarcar numa jornada onde história, fé e arqueologia se encontram. A nova série documental da IPP-TV vai apresentar os cenários das 7 igrejas do Apocalipse. Partindo da ilha de Patmos, onde o apóstolo João recebeu a revelação, percorremos a antiga Ásia Menor, atual Turquia, passando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em cada parada, uma leitura histórica, imagens exclusivas e devocionais com o reverendo Arival Dias Casimiro. E a série ainda vai ter episódios extras em Hierápolis e Pamukkale e Istambul, a joia que liga o Oriente e o Ocidente. Não perca! Sempre depois do culto noturno, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. No sertão, a vida muda de um dia para o outro. A vida mudou? Mudou inteiramente. Eu me sinto muito bem, me sinto outra pessoa. Ninguém nunca viu isso. Mas, de fato, aqui na cidade nunca se viu isso. Eu agradeço a Deus por a vida dessas pessoas, sabe? Da Igreja de Pinheiro, que tem feito esse serviço. Aqui foi a mão de Deus, foi bênção, porque nós alcançar, a bênção de Deus alcançar um deserto desses aqui. Chega a água, chega o evangelho chegou, né? A oportunidade que nós temos aqui de poder comunicar às pessoas acerca do evangelho, acerca da palavra de salvação, isso aqui é algo que é impressionante. O evangelho não pode mudar só espiritualmente, não existe uma mudança só espiritual. O espiritual tem que desembocar numa transformação integral da sociedade. A igreja nasceu para isso, né? Para não só transformar a questão espiritual, mas sim o todo, né? O ser por inteiro. Hoje, de fato, a gente pode entender e pode afirmar que existe realmente uma relevância da igreja presbiteriana em todo o seu aspecto na cidade hoje. Você já parou para pensar por que a igreja deve incluir?
Nos dias 24 e 25 de abril, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros cedia a 6ª Conferência do GEPANDA, com o tema Por que Cristo é Tudo em Todos? Palestras com profissionais sobre deficiência intelectual, importância da inclusão, saúde mental das mães e muito mais. Painéis com pastores e médicos, oficinas práticas, louvor, troca de experiências, conexões e crescimento conjunto. Tudo para que a inclusão saia da teoria e se torne realidade nas nossas igrejas. Inscrições abertas no site da IPP. Reúna a equipe, convide sua liderança e venha caminhar conosco. Porque Cristo é tudo em todos. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPP TV, a sua grande TV missionária. Que alegria ter você aqui com a gente. E se você acabou de entrar aqui, meu Deus do céu, você entrou numa hora maravilhosa que nós estamos aí encaminhando para o nosso bate-papo, tão esperado bate-papo. E sem mais delongas, eu quero dizer para você que nos assiste, manda o seu comentário, a sua pergunta para a gente manter aquela interação maravilhosa que vocês sabem que eu amo. Bom, gente, hoje nós vamos conhecer a trajetória, a fé e os desafios que moldaram a vida e o ministério da Bruna Olli. O nosso bate-papo começa agora. Eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio da IPP TV, o estúdio do Tudo Mais, a querida Bruna Olli, cantora, compositora, mãe de 2 princesas, Alice e a Luísa, e uma das vozes mais marcantes do nosso Brasil. Bruna, que prazer ter você aqui, viu? Alegria toda minha de estar aqui, que honra, né? Eu acompanho vocês e você, há quanto tempo a gente não se encontrava, Deus né? do céu, verdade. E que delícia estar aqui hoje, né? Recebida com tanto carinho, com muita coisa para contar, né? De tudo que Jesus tem feito. Então, eu tô muito honrada de estar aqui com vocês, é um prazer muito grande. Para mim é uma alegria, eu tô me contendo, sabe? Porque eu sou uma grande fã. Eu tava falando aqui eu pra pessoa. também, gente. A gente ficou anos sem se encontrar, né? Assim, só acompanhando a distância, o trabalho uma da outra. No Instagram. Mas é muito legal isso. E olha só, eu tava aqui com o meu Spotify aberto, Bruna, e eu preciso falar pra você. Em 2018 você lançou o Mais Perto de Deus, o CD. Na época ainda do CD. E eu sou muito fã desse álbum. Sério? Eu tinha Que 13 legal. anos quando você lançou, então assim, pra mim é um privilégio poder bater esse papo com você e saber aí um pouquinho da sua trajetória e de tudo que o senhor tem feito na sua vida. Eu também tô muito feliz. E esse álbum, inclusive, eu regravei essa música. Mais Perto de Deus? No álbum acústico, né? Eu gravei recentemente um álbum chamado Uma Voz, Uma Lembrança, Uma Canção, que pega várias músicas, né? Que marcaram minha adolescência, minha vida. E tive que escolher uma que foi, assim, a mais marcante no meu ministério. Eu falei, Mais Perto de Deus. E aí eu regravei. E eu tava no camarim me arrumando, e essa primeira música, Senhor da Minha Vida, meu Deus do céu, eu ouvia, eu falava, meu Deus, ele é a Demi Lovato gospel. Foi uma época mais assim mesmo, né? Muito legal. Eu gosto muito. Porque eu assistia Camp Rock, aquelas coisas da Disney, me lembrava muito. É nossa infância, sua infância, né? Minha já era mais adolescência, mas foi um tempo gostoso, né? Demais. E são músicas que fizeram parte mesmo, e eu amo ainda esse estilo, ainda tento trazer alguma coisinha, né? Bem legal, mas pop rock, bacana. né? Sim, é sua cara. Bruna, eu queria que você contasse pra gente, isso é algo que eu sempre pergunto pros meus convidados, como que o Senhor alcançou a sua vida? Olha, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Então eu conheci Jesus muito cedo, principalmente pelo exemplo dos meus pais. Meus pais são pastores. Eu sou filha de pastor, neta de pastor, bisneta de pastor. Eu venho de uma família pastoral da Assembleia de Deus. Então, eu cresci nesse ambiente. Foi aí que eu tive, inclusive, meu primeiro contato com a música. Que o filho de pastor tem que saber tocar um pouco de tudo, tem que saber abrir culto, tem que, né? A gente é o primeiro a chegar, o último a ir embora. Então, e eu tive esse
contato, né, com a palavra de Deus muito cedo, tanto pelo exemplo como na igreja mesmo, né, frequentando escola bíblica. Mas eu lembro até hoje, com 9 anos, né, o momento, né, que a gente faz a nossa decisão pública, uma confissão pública, que eu fui lá na frente, né, e confessei Jesus. Então foi com meus 9 anos de idade. Mas eu já cresci nesse ambiente, né, de fé, né, da palavra de Deus. E eu falo que é um privilégio, né, não torna ninguém mais especial. Mas todo mundo que quando chega numa fase da vida conhece Jesus, fala... Por que foi só agora, né? Podia ter sido antes, porque Jesus é a melhor escolha que a gente pode fazer. Então, eu tive esse privilégio, né, de crescer num lar cristão e dali eu já, muito cedo, comecei no ministério. Então, eu já cantava na igreja com 8 anos de idade, na época com playback, né? Então, e aí comecei o ministério mesmo itinerante, eu tinha 13 anos ainda, uma menina, né? Que foi onde você gravou o seu primeiro CD também. O meu primeiro CD, foi com 13 anos de idade. E aí eu não parei mais e não larguei Jesus nunca mais, né? A melhor escolha que eu fiz na vida. Glória a Deus. E a gente vai de fé em fé todo dia, amém, né, crescendo. Glória a Deus. E eu queria que você cantasse pra gente, né? Ela trouxe aqui o Gessé. Gessé é incrível. Gessé, inclusive, que produziu o meu álbum novo do acústico, né? Que é bem bonito. E ele tá aí me acompanhando hoje. Obrigada, viu? E essa é uma canção, assim, que... tocou muitos corações, né, sim, Bruna? Uma canção que fala em todo momento que a gente vive. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, né? Canta pra gente, então. Vamos cantar. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Essa canção é muito especial, né? Uma canção linda. Meu Deus do céu, que coisa linda, Jesus amado. Quando a gente traz banda aqui, cantores, gente do céu, é outra coisa aqui nesse ambiente. Bruna, ao longo dos anos, né, como a gente começou a conversar, você lançou vários álbuns, começou com 13 anos, e realmente marcaram a sua trajetória. Como que você enxerga a sua evolução musical, né? Você disse que aquele estilinho mais pop rock você tenta trazer. Como que você enxerga hoje, já madura, né? Gravou aí inúmeros projetos. Como que você enxerga essa evolução? Como eu comecei
muito cedo, né? 13 anos, ainda até a voz muda um pouco, né? E depois da segunda gravidez também a voz já muda mais um pouquinho. Então, além de todo esse processo da mudança da voz, eu acredito também que a maturidade, né? Não só na vida, mas com Deus, a vida com Deus, né? Tudo isso se reflete na forma de ministrar, de compor, né? De enxergar um projeto. Então, eu peguei a fase dos CDs, eu gravei 5 CDs. Quem não sabe o que é CD, gente, porque hoje a geração de hoje já nem sabe mais o que é. Tipo, que é isso? Então, procura aí no ChatGPT, nem é no Google mais que procurando no ChatGPT. Então, eu gravei 5 CDs. E aí depois já migrei pra música digital. Então, assim, com 13 anos, isso foi em 2003, a minha musicalidade mudou também, estilo, preferências, as referências. Então, algumas coisas foram, né, mudando ao longo dos anos. E acho que mas aí já cheguei numa fase, né, acho que de alguns anos pra cá, em que eu consolidei esse estilo, né. Eu sempre tive essa coisa do pop, desde o início da minha carreira, e mesclando isso com a questão congregacional, né? As ministrações em igrejas, até os eventos públicos, shows que a gente faz, a gente sempre leva a mensagem de Jesus, é sempre essa atmosfera diferente, né? Que fala de fé, que traz paz. Então, é diferente, né? A música quando fala de Jesus, a música cristã. Então, eu vejo essa evolução. E outra coisa, né? A maturidade mesmo. Uma coisa é você cantar sobre deserto com 15 anos de idade, né? Outra coisa é você cantar hoje com quase 36. Eu já passei por alguns desertos, então isso te dá mais credibilidade, você canta com mais propriedade, né? Então, eu acho que a gente vai vindo numa evolução, né? A gente sempre tem algo para aprender, a gente sempre está em um estado de aprendizado, mas a gente vai adquirindo algumas experiências, né, que se refletem na música, na ministração. Então eu vejo assim que Deus tem sido muito bom comigo e eu tenho tentado preservar aquilo que Deus me deu, né, não apenas a essência, né, do propósito, por que a gente faz o que a gente faz, por que eu canto, por que eu sou cantora, por que eu saio da minha casa, deixo minhas filhas para viajar, para ministrar, mas também a minha verdade, assim, como artista mesmo, na música, o que eu gosto, o que eu quero trazer, né, para esse tempo. Então, a gente vai vindo, acho que numa crescente, né, graças a Deus, e é por isso que é gratidão, por isso que essa canção tem tudo a ver com esse momento, assim, né, eu acredito que Deus tem sido muito bom comigo, né, então eu tô muito feliz. E olha só, pessoal, a Bruna, ela conquistou 4 discos de ouro, meu Deus do céu, e você, como que foi para você viver esse reconhecimento, como a gente falou da transição, né, do físico pro digital? Foi desafiador? Foi natural para você? Como que foi? Eu acho que não foi tão, assim, por eu ser, vou falar jovem, né? Não sei se eu posso falar isso mais, mas na época eu acho que essa coisa da rede social, da internet, pra gente não era um bicho de 7 cabeças, né? A gente já olhava isso com uma certa naturalidade. Mas eu não cresci no digital, né? Eu não apareci como cantora já nesse ambiente digital. Eu vim, né, do CD e tal. Então, eu precisei fazer uma virada de chave. Mas eu acredito que foi algo, assim, maravilhoso. Porque hoje a música chega com muito mais velocidade nas pessoas. Antes a gente ficava mais de ano, né, selecionando 12 músicas, torcendo para uma música ser tocada na rádio, né? E você trabalhar aquela música um ano. Agora não, todo mês você pode lançar uma música, toda semana tem alguém lançando. Isso tornou também um mercado mais democrático, né? Deu mais oportunidades para muitos cantores, muitas pessoas. Facilitou também, né? Facilitou. E hoje, poxa, você cria uma playlist, manda pra pessoa. Aqui, fiz uma playlist, tem alguém passando por um momento difícil, você faz uma playlist falando sobre fé, você manda uma playlist falando sobre gratidão, né? Hoje você lança aqui no mundo inteiro, as pessoas em tempo real já conseguem assistir, ouvir. Então, eu acho que isso foi incrível, né? Assim, eu acho que foi um grande passo que nós demos. E eu fiz essa virada de chave. Depois disso, já lancei alguns álbuns, singles mesmo, né? E lá, a gente sempre agora faz um trabalho associado com a parte de vídeo, né? Principalmente lá na minha gravadora, na Muzília, tudo é feito ao vivo mesmo. Então, tanto a captação de vídeo, áudio, é tudo real, assim.
assim. Então, não tem overdub de nada, regravação de nada. A gente tenta levar para as pessoas exatamente aquilo que nós vivemos. Então, isso é muito legal, né? Você poder fazer isso. Antes você gravava o CD trancada num estúdio e depois você compartilhava. E agora não, você traz o público para a gravação, você consegue filmar isso em tempo real, bastidores. Então, eu acho que foi algo incrível realmente que a gente viveu aí na música. E por falar em bastidores, ela trouxe uma equipe aqui da Muzile, viu? Sim, a minha gravadora maravilhosa. Eu esqueci o nome, mas tá a Paty ali. A Paty, o Enzo, o Brian. Isso, gente. Brian tá tem um registrando filmmaker aqui também, coisa chique demais. Que a gente é chique, né? As suas parcerias, assim, eu quero até pedir pro pessoal da produção colocar de novo os vídeos maravilhosos pra gente. Você fez parcerias como o Baruch, né? Paulo César Baruch, Bruna Carla, Júlia Vitória, tem também a Juliane e o Léo Brandão, e muitos outros nomes, né? O que você aprendeu com essas colaborações? Essa coisa do feat é muito legal, né? Porque você troca experiências, né? Você também mistura os públicos, né? Porque é tão legal, às vezes a gente tem um público que é o mesmo muitas vezes, sim, e às vezes não. Às vezes tem gente que ouve você e me ouve e fala, poxa, seria tão legal ouvir as duas pessoas juntas, e isso é muito bacana. E essa troca de experiências, né? Eu já cantei com pessoas que já tinham muito mais experiência do que eu, então você vê, tudo você está aprendendo, você vê como a pessoa chega, a segurança, a forma que ele trabalha, a forma como ele trata as pessoas, né? E tem todos esses nomes aí, são pessoas assim que eu admiro demais, a voz, o ministério. Então eu acredito da gente unir propósitos também. Então para mim é um privilégio poder, né, cantar, dividir o altar com essas pessoas. E a gente, né, eu acho que as pessoas também gostam muito, né, de quando a gente tem essas trocas assim de experiências. Gente, é a coisa mais linda. Eu vi assim, acompanho, né, a sua trajetória. Gente, eu tô muito feliz que ela tá aqui. Eu quero pedir mais uma canção. E essa segunda canção é a Redimido, não é isso? Redimido. Essa aí eu gravei com a Júlia Vitória, que é também ela da Muzile, uma querida. E é uma canção que fala da nossa nova vida em Cristo. É a canção das nossas vidas, né? Que fomos lavados, remidos no sangue de Jesus. Livre acesso, em tua presença eu tenho livre acesso. Livre acesso, em tua presença eu tenho livre acesso. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Ei, ei, eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou.
linda, meu Deus do céu. Que privilégio estar ouvindo isso. Essa canção, ela é muito especial, né? Todo lugar que eu vou, eu falo, gente, se você nasceu de novo, se você entregou a vida para Jesus, essa é a sua oração, né? A gente não merecia, mas Ele foi em nosso lugar, né? Pela graça, esse amor de Deus que nos alcançou. Que coisa linda, né? Poder declarar que nós somos redimidos, não há mais culpa sobre nós. E hoje nós temos livre acesso, né? À presença de Deus. Glória é maravilhoso. Oh, meu Deus do céu. Gente, agora eu quero compartilhar aqui com vocês, quero deixar a Bruna também falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos no mês de conscientização do autismo, né? Foi dia 2 de abril. E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, né? A sua filha mais velha, Alice, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso e a gente vai falar um pouquinho, porque eu acho muito interessante. Olha só, estava conversando com uma pessoa, né? E eu falei, vou entrevistar a Bruna Olli. E aí falei assim, ela é mãe de atípico. Aí a pessoa falou assim, como assim, mãe de atípico? Aí você não sabe o que é? Não, tem muita gente que não sabe o que é isso. Conta pra gente a sua história, como que você tem enfrentado. Eu também tenho algumas perguntinhas aqui, mas conta pra gente. É um prazer falar sobre isso, né? Porque a gente pode também ajudar tantas outras pessoas e as pessoas verem que é uma coisa que acontece na vida de todo mundo, né? Às vezes muita gente nos vê em cima de um altar, falando de Jesus, falando de fé e acha que a gente não enfrenta, perfeito, né? Grandes questões. E eu tenho 2 filhas, a Alice que tem 8, já quase 9 anos, e a Luísa que tem 4. A Alice, ela tem TEA, né? Ela tá no espectro autista nível 1 de suporte. E eu sou mãe atípica, mãe, né, da Alice. E desde que ela tem 3 anos aproximadamente, nós percebemos algumas... A gente não se falava tanto de autismo, né? Hoje a gente ouve muito falar. E quando você não tem um caso na família, às vezes é uma coisa muito distante de você. Então tem coisas que você... que ela apresentava e a gente não sabia que aquilo poderia ser do espectro. Mas com 3 anos de idade, nós começamos a ver uma rigidez muito grande no comportamento dela, algumas dificuldades de socialização. E na própria escola, quando ela começou a ir na creche, a escola falou pra gente, né? Falar, mãe, você já ouviu falar sobre TOD? E eu nunca tinha ouvido falar que TOD é um outro transtorno, que é o transtorno opositor desafiador. E normalmente o autismo, ele vem acompanhado de outras comorbidades, né? Um TDAH, ou TOD, algumas outras coisas, né? É muito comum, assim. Porque o diagnóstico do TEA só veio com 6 anos de idade. Porque ela falou no tempo certo, ela andou no tempo certo. Então, isso dificulta você ter um diagnóstico. Por isso que, às vezes, quando é o suporte nível 1, algumas pessoas não identificam o que é. Porque quando é suporte 2 ou 3, uma criança que é não verbal, por exemplo, ela não fala, já deu a idade de falar e ela não fala, isso já desperta os pais, os médicos para investigar. No nosso caso, ela falou no tempo certo, andou, mas ela tinha muita rigidez comportamental. Ela se opunha a muita coisa, ela tinha algumas crises no shopping, andando na rua, na igreja, dificuldade de ficar em alguns lugares. E aí a gente levou ela, então, no médico, depois que a gente ouviu isso da escola. E esse diagnóstico do TOD veio já com 3 anos, então a gente entrou com terapia, medicação, né, toda uma intervenção. E aí, nessa intervenção, né, de terapias e tudo mais, médicos, aí a gente vai investigando mais a fundo, né? Aí com 4 anos, mãe, talvez ela seja autista. Mas a gente não pode fechar ainda um diagnóstico, a gente tem que investigar um pouco mais. O desfraude foi muito difícil, né? Ela tinha muita oposição ao desfraude. E aí, tudo isso foi chamando a atenção. E aí, quando eles falaram isso, eu comecei a pesquisar, né? A gente já começa a tentar descobrir o que é. E aí, muita coisa que ela apresentava, eu falava, opa, ela tem isso aqui mesmo, né? Por exemplo, andar na ponta dos pés. Ela sentava muito em W, né? Que é com as perninhas assim para trás. E eu não sabia que isso era uma característica do autismo. Então, várias coisinhas eu falei, poxa, então
eu acho que talvez seja isso. E aí, com 6 anos, né, o médico dela falou, olha, vamos fechar o diagnóstico, ela realmente tem. E aí, com base no diagnóstico, a gente faz todo o suporte que ela precisa, né, toda a intervenção. E aí, a gente, enquanto família, né, a gente precisa entender o que é, como tratar, como lidar com ela. E aí, também uma série de outras coisas, como lidar, às vezes, com preconceito, né? E aí, a gente tenta se organizar enquanto família, rede de apoio, né, para poder dar o suporte que ela precisa para ela ir crescendo, evoluindo, né? E a cada dia ela tá dando os passos dela lá de fé em fé. Não é fácil. É assim, é muito cansativo, porque até para ela, né, ela tem muita terapia para fazer, então ela precisa de mais estímulos, tem muita seletividade alimentar, então tem que ter um cuidado com a alimentação, aí você tem que aumentar a atividade física. Então é todo um conjunto de coisas, e aí demanda muito tempo dos pais, né, dos familiares, de toda essa rede de apoio que a gente precisa ter. Então, mas a gente vai de fé em fé, de glória em glória, Deus vai dando força e a gente vai vencendo, né? Amém. Assim que você recebeu o diagnóstico, como que você encarou? A gente, quando vem, a gente enquanto mãe, né, mãe, pai, a gente vê o filho da gente e a gente quer sempre o melhor, né? A gente não quer que nossos filhos tenham dificuldades, limitações, apesar de a gente saber que eles vão ter, né? Mas a gente quer que os nossos filhos fluam, né? Que eles possam viver todo o potencial, né, da vida. Então, assim, foi um baque, mas a gente queria tanto respostas, porque a gente via que aquilo fazia mal para ela, que ela não sabia lidar com aquela pulsão de emoções fortes. Ela ficava muito nervosa e ao mesmo tempo quando passava, ela ficava triste, ela ficava, poxa, por que eu falei isso? Por que eu agi assim? E é uma criança, né? Então eu via que aquilo fazia muito mal para ela. Então, se faz pra gente, imagina pra criança, que não sabe lidar com as emoções, não sabe o que é ser autista, não sabe o que tem. Então, quando o diagnóstico veio, pra gente foi um alívio também. Ao mesmo tempo que tipo assim, poxa, né, não queria. Você não quer ter um filho com limitações, você não quer ter que levar filho pra terapia, né, você quer que ele seja, a gente fala, normal, né? Mas assim, bem entre aspas, né? Porque ela é uma bênção e eu amo do jeito que ela é. Mas, ao mesmo tempo que é um susto para nós, foi um alívio, porque com o diagnóstico você tem direção, né? Você sabe para onde você está indo, o que você precisa fazer, né? E aí, com base nisso, ajudar a minha filha a vencer essas dificuldades e ter uma vida normal, né? Apesar das limitações. Então, foi um alívio nesse sentido, né? Amém. Olha, Bruna, graças a Deus, depois que eu entrei aqui na IPP-TV, eu pude ver realmente, de fato, o trabalho que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito. E, inclusive, nós temos um grupo chamado GEPANDA, que significa Grupo de Apoio a Mães de Atípicos. E é um grupo, assim, muito legal. Temos um programa também chamado Caminhos Eficientes. Legal. E o que a apresentadora Ana Paula, uma querida, um beijo, ela aborda muito sobre esse assunto, né? Só que hoje, mesmo a gente estando em 2026, ainda existe muito preconceito. E eu vi que você é formada em teologia, você tem um conhecimento, assim, muito profundo da palavra. Eu queria que você falasse pra gente qual que é a importância de igrejas terem esse feeling, assim, que a gente precisa realmente acolher essas famílias. E olha só que interessante, na igreja que eu faço parte, que é a Presbiteriana de Alphaville, o Ministério Infantil, eles prepararam uma sala acolhedora. Caso alguma criança tenha crise, eles levam a criança, não deixa a criança largada lá, mas leva lá num ambiente que é um ambiente de regulação. Seguro, de regulação. Eu achei isso maravilhoso. Então, na sua visão, né, como conhecedora da palavra, tendo essa experiência com a pequena Alice, qual que é a importância das igrejas mesmo
acolherem famílias assim? Olha, isso assim é essencial, né? Porque além de tudo isso, além das mães, dos pais, né, terem esse suporte, a gente precisa também pregar o evangelho para a criança que é atípica. E é uma forma diferente de falar, é uma forma diferente de ele entender, né, o evangelho, né? Porque a gente precisa que eles também um dia confessem Jesus, e isso tem que ser importante. E para nós pais, né, você ter um ambiente que acolhe seu filho. Hoje as nossas igrejas, elas têm muitos estímulos, e para a criança que é autista, né, muitas luzes, muito som, LED, às vezes temperatura, né? Então é muito importante que a gente tenha um olhar para que não só crianças, mas adultos autistas consigam participar de um culto. Eu ouvi falar esses dias de uma igreja que tem uma determinada área, né, que fala, nesse local aqui, a temperatura é um pouco mais amena. Então é mais quentinho, sinalizando o local. Não que você precise sentar ali, mas caso você queira, né? Porque pro autista, pro autista, se a temperatura tiver fora, assim, eles sentem diferente, né? Às vezes eu tô morrendo de frio e a minha filha, ela tá lá querendo ficar sem nada. Então, assim, eles têm a sensação de temperatura muito diferente. Então, é importante ter isso. E para nós pais, assim, a gente conseguir participar de um culto, às vezes é um desafio muito grande, porque para você sentar, ouvir a palavra, cantar no momento do louvor, você tem que levar todo um aparato. Às vezes a criança desregula, ou às vezes ela simplesmente ela não fica quieta. Então você não vai ter um momento para você conseguir fazer aquilo. E quando você vai em lugares que estão preocupados, além de incluir a criança para que ela aprenda a palavra, para que ela socialize, para que ela comece a amar a igreja, né? Amar Jesus e amar a igreja também. Você também tem pais que às vezes é o momento de respiro, muitas vezes, de muitas mães, é o momento que vai à igreja. E várias vezes eu já falei assim, né, já pensei, né, todas nós mães já passamos por isso. Tem mães que não são, né, de crianças atípicas, mas às vezes os nossos filhos não param quietos, e você fala assim, eu nem vou na igreja hoje, porque o trabalho que dá para arrumar essa criança, levar, chega lá, eu não presto atenção no culto, eu tenho que sair para regular e não sei o quê, mas assim, continue indo. Continue tentando, que, né, o Senhor vai nos sustentar. A gente precisa plantar esse amor pela igreja, pelo reino de Deus no coração das crianças. E a resposta não é ficar em casa, é continuar indo, se esforçando. E quando a gente tem esse apoio de volta, tudo fica mais fácil. E a gente precisa, porque maternidade, criar filhos é um desafio muito grande, né? É muito desgastante. Criar é você repetir várias vezes a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e a mesma coisa. Mas no caso de crianças atípicas, é um desafio maior. A gente não pode falar que é tudo igual, não é. É um desafio muito maior. Então, quando a gente tem esse apoio da igreja, isso é maravilhoso. Eu acho que a gente precisa atentar para isso, e dentro da condição de cada igreja, porque às vezes as igrejas falam, mas a igreja lá de Pinheiros é uma igreja que tem estrutura. Mas às vezes, você fazer com a estrutura que você tem, é uma salinha menor, mas o importante é que a gente desperte para isso. E aí, busque informação, e peça ajuda, né, se coloque à disposição, e aos pouquinhos a gente vai, né, fazendo a coisa acontecer, e aí Deus vai abençoando, Deus vai honrando, e as coisas vão melhorando, né? O importante é a gente ter esse olhar, né, de empatia. Ai, que coisa linda. A gente estamos caminhando para o final. Eu quero agradecer aqui você, toda a sua equipe, a Muzili Records também, Records, né? Não é o Records, é Records. Chique. Chique, por essa oportunidade. Deus abençoe. Eu queria que você passasse as suas redes sociais para o pessoal acompanhar, fica à vontade, e que você encerrasse também com uma música linda, Deus Faz Além. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço, obrigado pelo carinho, foi maravilhoso te ver, maravilhoso estar aqui com vocês. Eu realmente sou muito influenciada, né, pelo trabalho que vocês fazem aqui, tá sempre lá na minha casa, presente, as mensagens, as pregações, os trabalhos, que Deus continue abençoando vocês. E deixar minhas redes sociais, entra aí, é só pesquisar Bruna Olli. Tô em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, TikTok, no YouTube, tem muitos vídeos, muitas canções para abençoar vocês. E nas plataformas de música, né? Você pode ouvir todos os álbuns, até os CDs antigos, né? E todos
os lançamentos, nas próximas canções que a gente já tem, né, preparado. E que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês, assim como essa canção diz, se lembrem que Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera nas nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Quero entender os teus caminhos, quero viver tua vontade em mim, quero saber os teus propósitos para mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Eu sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz.